Mais uma vez, muito boa tarde a toda a gente, já temos mais pessoas. Temos connosco 3 colegas do movimento da Escola Moderna. Portanto, temos a Carla Radamanto, temos a Catarina Bagagem e a Catarina Marquês, que iniciaram um percurso muito semelhante. Portanto, as 3 licenciaram-se na Universidade de Évora e fundaram, posteriormente, o núcleo da Benedita em Leiria do movimento da Escola Moderna. Portanto, são educadoras de infância que estão no terreno. Portanto, a Carla está na Infantuc, nas Caldas da Rainha. A Catarina, olha, eu peço que desliguem o som, por favor. Ora, como estava a dizer, a Catarina é educadora de infância da Corede, não sei se pronuncia bem, penso que sim, na Guia. E a Catarina Marquês é educadora em Alcobaça, na Fundação Vila Nova. Portanto, depois a Catarina Bagagem fez um mestrado, posteriormente, em Educação e Desenvolvimento Comunitário pelo Instituto Politécnico de Leiria, e fundou uma associação, a Associação Casa do Ninho. Portanto, temos aqui pessoas que, para além de estarem ligadas ao movimento da Escola Moderna, são pessoas que estão no terreno enquanto educadoras de infância, são fundadoras de um núcleo deste movimento na nossa região, portanto, na Benedita e Leiria, e portanto, a Carla nunca esteve connosco, nem a Catarina Marquês. No entanto, a Catarina Bagagem já é uma cara conhecida de algumas pessoas que aqui estão na sala, portanto já fez algumas partilhas, pelo menos comigo já fez 2 partilhas, se não me engano, sobre o movimento da Escola Moderna, e portanto é sempre muito bom ouvi-la, e acredito que seja muito bom ouvir também as outras 2 convidadas. Eu vou-lhes passar a palavra, portanto vamos iniciar a vossa partilha. Até já. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Quero agradecer este convite que partiu da Andreia Domingos e depois passou para o Miguel Oliveira. Obrigado, Miguel. E é com muito prazer que nós falamos da forma como trabalhamos as nossas crianças, como trabalhamos nas nossas salas com as nossas crianças, onde elas são autoras de toda esta dinâmica que é o MEC. Então, eu vou falar de uma parte mais teórica, depois a Carla Radamanto vai partilhar a dinâmica no pré-escolar e a Catarina Marquês vai partilhar a dinâmica em creche. Então, agora eu vou só aqui, vamos ver se as tecnologias não nos atraiçoam. Então, vamos cá. Já estão a ver o meu ambiente de trabalho, não já? Ok. Estão a ver, não estão? Sim, Catarina, estamos a ver. Obrigada, Catarina. Então, o movimento da Escola Moderna é uma associação de professores que se constitui como uma comunidade de formação e de desenvolvimento profissional, onde nós, os próprios professores, nos formamos uns aos outros. Desde 1976, onde destacamos o Sérgio Mita, o Adolfo Lima, o Álvaro Lemos, o António Sérgio, mas o Sérgio Mita como o principal fundador do MEM em Portugal, após ter estado em França numa conferência, num congresso do movimento da Escola Moderna em França. Então, a sede desta associação situa-se em Lisboa, mas está distribuída por todo o país por 15 núcleos, sendo o nosso núcleo o de Leiria, de Benedita Leiria. Isto porque a Catarina e a Carla são da Benedita, eu sou de Leiria, e na altura em que fundamos o núcleo estavam mais pessoas, não fomos só nós, estavam mais pessoas aqui de Leiria e também estavam mais pessoas da Benedita. Atualmente muitas dessas pessoas já foram para outros núcleos, porque foram para trabalhar para outras zonas ou viver para outras zonas. Contudo, o nosso núcleo tem muito mais pessoas que se foram integrando ao longo destes anos.
Então, a nossa vida enquanto associação, nós todos os meses, no primeiro sábado de cada mês, temos sempre o CCP, que é o Conselho Científico-Pedagógico, em que todos os núcleos se fazem representar na sede. Todos os meses nós reunimos para falarmos da vida do MEM no nosso país. Depois estamos sempre em constante formação. Há formações que são só para sócios, como os grupos cooperativos, os encontros da Páscoa, a formação de formadores, é só para sócios, e depois há toda uma formação também onde podem integrar os não sócios. Então, por exemplo, o nosso congresso anual é sempre no terceiro semana de julho de cada ano, e o congresso tem uma duração de 3 dias, onde há plenários temáticos, há sempre uma exposição dos trabalhos realizados ao longo do ano letivo e há diversas comunicações em simultâneo. Normalmente são 9 comunicações em simultâneo, porque o MEM é transversal desde a creche ao ensino superior. Então, para que haja comunicações a todos os níveis de ensino, tem que haver várias comunicações em simultâneo. Depois temos a nossa revista anual, que contém relatos de práticas que sustentam esta formação culturada. Além das formações, depois transformamos a nossa prática em textos, e são estes textos que nos apoiam nestas comunicações que fazemos e na nossa prática também. E depois há a plataforma Moodle, que nos convida a fazer uma visitinha lá. Está lá toda a nossa vida e tudo o que nós estamos aqui a dizer. Está lá a nossa formação disponível. Começa sempre em setembro as nossas formações, e temos um leque alargado de formações. Podem ir espreitar a nossa plataforma. E então agora começo, isto é só um situar da nossa associação, e agora começo então a falar dos pressupostos do modelo pedagógico do MEM. O MEM recusa uma pedagogia tradicional centrada no professor e a recusa de uma pedagogia de escola ativa, centrada no aluno. O conhecimento não está só no professor, nem está só no aluno. O conhecimento constrói uns com os outros. O conhecimento é cultural, é social, onde todos ensinam e todos aprendem. Uns sabem mais de umas coisas, outros sabem mais de outras. Portanto, é esta questão social. E então, vamos repetir outra vez, o conhecimento é nós acreditamos que o conhecimento é esta origem social. Na construção conjunta do conhecimento, onde o sucesso de um é o sucesso de todos, a ajuda que uns dão aos outros num sentido solidário da construção do saber, depois mais lá à frente já vamos perceber melhor. Esta linguagem oral e escrita como meio que opera a transformação dos vários intervenientes. Nas nossas salas há uma liberdade de expressão nas falas e há muita linguagem escrita. A gente até diz que nós escolarizamos muito o pré-escolar, mas não é essa a ideia de escolarizar. A ideia é que a linguagem escrita nos sirva de apoio, de um registro digno, para que sejamos justos para com a criança, não é? Eu digo que depois que aquela criança vai falar no momento das comunicações, eu, para não me esquecer, para poder ser justa para com esta criança e verdadeira e para respeitar esta criança, tenho que escrever, tenho que me auxiliar da escrita para não me esquecer, para ser justa para com esta criança. E então servimos da linguagem escrita, não estamos a ensinar as crianças a escrever, estamos a servir da linguagem escrita como uma ferramenta cultural. E as crianças sabem disso e sabem que também podem escrever à maneira delas, para que nada faça esquecer. Depois, a negociação constante e o ajuste contínuo para que se alcance perspectivas compartilhadas. Isto na busca de uma formação justa e inclusiva, não é? Esta negociação constante e o respeito e o acolhimento de todas as opiniões, para que sejamos justos uns com os outros e para que haja esta inclusão, não é?
toda a gente tem que ser ouvida e respeitada. Não é porque uma criança se portou mal que a seguir não pode falar. Não, ela tem o direito a falar. Uma coisa é que quando ela se portou mal, ficou lá. E outra coisa é que quando nos sentamos para falar. Não, toda a gente temos que incluir, toda a gente não podem ficar de fora. Toda a gente tem esse direito de participar nesta vida social. Então, o movimento da escola moderna tem estes três pilares: a participação democrática, a comunicação e a cooperação. A forma como desenvolvemos o nosso discurso em qualquer momento é baseado nestes três pilares. Ou seja, nós quando estamos na casa de banho com os meninos, quando estamos no refeitório, quando estamos na festa, em qualquer momento, a forma como respondemos às crianças, como desenvolvemos este discurso, é sempre com base nestes três pilares. Sempre num respeito democrático, sempre a comunicar, sempre a explicar o porquê e em cooperação. Não é só quando estamos a fazer uma atividade que vamos trabalhar nos vamos basear nestes três pilares. É sempre, é o dia inteiro. É mesmo na forma como estamos e como falamos com as crianças. E agora eu vou partilhar aqui estes três conceitos, estes três pilares. Então, a participação democrática. As práticas democráticas formam a criança enquanto cidadão ativo. Todas são um cidadão desde que nascem, não é? Não é só quando são adultos. Habituando desde cedo o aluno a pronunciar a sua visão e mudar o que não concorda. E isto é diferente de uma criança passiva, onde só o professor demanda. Por isso é que o ensino tradicional está muito ultrapassado. Nós queremos crianças ativas, estimulamos que a criança seja ativa, autora das suas decisões e das suas escolhas. E para isso, nós trabalhamos esta democracia, que é equivalente ao respeito, não é? A democracia e o respeito estão lado a lado. Porque a democracia integra as atitudes, os valores, as competências sociais e éticas, e assim os alunos com os professores, em cooperação, vão desenvolvendo, através desta experimentação diária, a própria democracia na escola. E esta frase para mim diz tudo. A democracia de amanhã prepara-se na democracia da escola. Para mim, esta frase basta para explicar o que é a participação democrática. Depois, o outro pilar, a comunicação. As trocas sistemáticas de profissões e de saberes concretizam a dimensão social das aprendizagens e o sentido solidário da construção cultural dos saberes e das competências instrumentais que os expressam. O sentido social imediato daquilo que os alunos aprendem, ensinando, isto é, cooperando nas aprendizagens de cada um dos outros, sustenta a motivação intrínseca do trabalho. A comunicação é um dos mecanismos centrais da pedagogia do MEN, enquanto fator de desenvolvimento mental, não é? Onde consolidamos e de formação social, a transmissão do conhecimento, ou seja, onde todos ensinam e todos aprendem. Vamos ouvir falar disto muitas vezes, não é? Então, esta partilha constrói a interação, não é? O conhecimento sobre o mundo e a vida, já não se a vida, estarmos sempre a comunicar o que é que cada um já fez, o que é que cada um aprendeu. Então, tu aprendeste isso, não queres mostrar aos teus amigos, não queres partilhar este conhecimento, ou então, não sei quem tem dificuldade em desenhar uma borboleta, tu não o queres ajudar. Ou perguntamos, o João está com dificuldade em desenhar uma borboleta, quem o quer ajudar? Estamos a comunicar aqui uma dificuldade e estamos logo a partir para a cooperação. E esta cooperação sustenta esta motivação intrínseca de querer trabalhar. Há também aqui um clima livre nas suas falas, nos seus escritos e atividades. As crianças têm a liberdade de falar, de comunicar, têm a liberdade de escrever e têm a liberdade de escolher as suas atividades. E isto remete-nos para uma não parece que seja muito diferente. Isso acaba por ser tudo dentro.
e deixei de ouvir. Não sei se sabe, era alguém a querer fazer uma intervenção. Bom, vou continuar. Isto remete-nos para uma cultura de expressão livre, herdada por treino, não é? E depois, o terceiro pilar, a cooperação. A estrutura da organização concretiza este projeto de vida em comum é o trabalho cooperativo, onde se procura assegurar que cada um atinja a mais elevada consciência que cada qual só pode alcançar os seus objetivos de aprendizagem para o seu desenvolvimento cultural e social da escola, se e só se todos os outros conseguirem alcançar os seus. E a cooperação é diferente da competição, não é? A competição vem do ensino tradicional, não é? Onde há um trabalho mais individualista, onde só uma criança é que atinge o seu objetivo, porque os outros não atingem, então aí só um é que pode ser o melhor, só um é que pode ganhar. Isto é uma lógica linear, e nós não queremos esta lógica linear, nós queremos o sucesso de todos os alunos, não é só de um. Então a cooperação é o oposto, os alunos trabalham juntos, pelo mesmo objetivo, cada um só atinge o objetivo quando todos atingirem também, ou seja, o sucesso de um é o sucesso de todos. E esta é uma lógica multiplicadora, e é isto que nós pessoas queremos, que todos tenham este sucesso e que todos partilhem este sucesso uns com os outros. Formos recorrer os vários pedagogos, Piaget diz que a cooperação, toda alteração mental é uma cooperação. O Vygotsky diz que a cooperação faz parte do desenvolvimento socioconstrutivista. O Arendt diz que o processo cooperativo é essencial para o empreendimento humano. O Freire diz que através da cooperação temos uma formação justa e inclusiva. E o António Sérgio diz que a sua função é emancipadora. Nós queremos tudo isto para os nossos meninos, não é? Então, acrescentando ainda aos três eixos principais, salvamos a importância da partilha do poder. O grupo sente este ter que o poder, as decisões tomadas equitativamente consentido nos ideais e vivências culturais de cada um. O respeito é coletivo na hora de decidir, planear, concretizar e avaliar. Isto remete-nos para a democracia. A aprendizagem pela ação. A criança só aprende e solidifica, amadurece, evolui sem experienciar, vivenciar a ação, a cooperação. Isto remete muito para as crianças, para a passividade, que eu já tinha falado, não é? Que as crianças estão sentadas e o professor ou o educador é que diz o que é que elas vão fazer. Aqui não, são as crianças que são autoras do seu currículo. São elas que escolhem o que querem fazer e como querem fazer. Claro que existe depois requer uma organização, um trabalho posterior do educador, não é? Que a Carla já vai falar. E a intervenção social. As práticas escolares deram sentido social imediato às aprendizagens dos alunos, através da partilha dos saberes e das formas de interação com a comunidade. Isto remete-nos para a comunicação, que eu já falei, assim como fazemos nas comunidades educativas, nos ensinos superiores, não é? Quando fazemos a nossa tese de mestrado ou um trabalho, nós comunicamos. Isto é um ato social, é um partilhar de conhecimento. Nós aqui também fazemos isso com as crianças. As crianças partilham, comunicam em cooperação tudo o que estão aprendendo. Agora, para finalizar, os sujeitos participam em mais interações conflituais ao impor os seus pontos de vista aos outros, que são os que dividem mais. Os conflitos, ou seja, os conflitos entre as crianças são emancipadores, ao contrário da passividade. Nós temos sempre aquela tendência, tu não te sentas ao pé dele, que vocês dois nunca podem estar juntos, é sempre um desafio. Mas esses conflitos são importantes. Uma sala, quando entramos numa sala e está tudo caladinho e sossegadinho, se calhar às vezes é pior do que uma sala onde há barulho e há atividade e há conflito. Os conflitos são emancipadores, desde que, não é? Depois também há ali, se calhar, se vimos que há ali muita violência, temos que intervir e moderar, não é? Mas ficar sempre do lado das crianças a proatividade de resolver os problemas.
E agora, os que pensam que a escola deve treinar os comportamentos competitivos individuais para que os alunos se tornem mais aptos na competição social, veem, assim, contrariadas as suas concepções educativas. Reforça-se, pelo contrário, a necessidade de construirmos ambientes escolares mais conhecedores e solidários para o desenvolvimento da educação contemporânea. Esta frase é muito clara. Queremos ambientes emancipadores e não lineares e estanques. A competição não é boa para as escolas. Os alunos que competem têm sentimentos de medo, de ansiedade, e limita, a competição limita a aprendizagem, porque aquele aluno aprende, aquele aluno competiu, ganhou e ficamos por aqui. Enquanto que os alunos, estes ambientes cooperativos, a autoestima é superior, porque não estamos sozinhos, temos sempre alguém que nos ajuda ali ao lado a fazer uma atitude mais positiva. Se eu estou a comunicar com a Catarina e com a Carla, eu sei que elas me estão a dizer força, tu és capaz, não é? E se eu estivesse sozinha, estaria muito mais nervosa. E a cooperação promove mais aprendizagens porque nos provocamos uns aos outros. Então, e se fizéssemos assim? E se fizéssemos de outra maneira? Multiplica, não é? Enquanto que a competição não. Então, queremos estes ambientes mais cooperativos, mais desafiadores, onde todos aprendem uns com os outros. Então, após mostrar estes 3 eixos do MEM, que estão sempre em todo lado, connosco, são a base de todo o professor do MEM, agora passo para a sintaxe do modelo, a forma prática de trabalharmos o modelo. Então, está dividido em 5 módulos, que, como podem ver pelas setinhas vermelhas, estão todos interligados uns com os outros. E agora passo a palavra à Carla, porque a Carla vai esmiuçar cada módulo. Obrigada. Aqui está, Carla. Tá bom? Vê-se bem? É ótimo. É. Olá, boa tarde. Isto não estarmos a ver as pessoas é um bocadinho estranho. Então, obrigada, Catarina. Eu vou passar então à parte mais prática em relação ao pré-escolar e também um bocadinho extensa. Portanto, gostava que me acompanhassem. Como a Catarina disse muito bem, esta sintase pedagógica do MEM é composta por 5 módulos que são os nossos pilares. São os nossos pilares ao nível de trabalho com as crianças. Todos eles se interligam porque todos eles dão sentido e significado uns aos outros. Vou então esmiuçar e vamos começar pela organização cooperada em Conselho de Cooperação Educativa. Não sei se me estão a ouvir bem. Está bom? O som? Ok, então o que é isto, organização e gestão cooperada? Como é que concretizamos isto? Concretizamos através das reuniões de conselho, através das reflexões que fazemos com as crianças, com a utilização dos nossos instrumentos na sala, na organização do espaço e na organização do tempo. Então, agora, esmiuçando ainda mais um bocadinho esta organização e gestão cooperada, podemos começar pelas reuniões de conselho. A reunião de conselho é uma reunião, são reuniões que são feitas com todo o grupo, que tem um ponto inicial numa segunda-feira de manhã, apoiada por um instrumento que é o diário, que vamos ver já a seguir, e estas reuniões servem para planear e avaliar, porque em conselho planeamos, em conselho avaliamos, em conselho conversamos, em conselho construímos as regras de vida da nossa sala, se for necessário construir essas regras, porque só são feitas à medida que são necessárias, e é onde nos apoiamos. É, como diz Sérgio Nisa, gerir colegialmente em conselho tudo o que à turma diz respeito, porque todas as coisas todos os assuntos são debatidos em conselho
e vão a conselho. Para que os conselhos se consigam também operacionalizar, utilizamos alguns instrumentos de pilotagem. O diário de grupo é o instrumento que apoia diretamente as reuniões, é um mapa com 4 colunas, onde as 2 primeiras dizem respeito à dimensão social e moral do grupo, onde é um instrumento semanal, é posto à segunda-feira e tirado à sexta, mas é utilizado diariamente, a toda a hora. E quando dizemos a toda a hora, é quase mesmo a toda a hora ou a todo o minuto, porque as crianças, de forma autónoma, vão ao diário escrever, quer seja no gostamos, quer seja no não gostamos, onde vão, como a Catarina disse bem, muitas vezes escrever os conflitos que precisam de ser debatidos, aqueles que eles consideram que é preciso ir a conselho para que todos possamos falar sobre esse assunto. As outras 2 colunas dizem respeito à planificação e à avaliação, portanto, fizemos planos e vamos ver diariamente o que é que estamos a executar. Este instrumento é sem dúvida o coração do grupo, porque nós estamos constantemente a utilizá-lo, ele é a nossa planificação, ele é a avaliação, ele é a dimensão social e moral, é sem dúvida um motor importantíssimo dentro da nossa sala. O mapa de atividades é outro instrumento, uma tabela de dupla entrada, onde na horizontal está espelhado o cenário pedagógico, não é? O currículo, e na vertical estão os nomes das crianças. As crianças, através de um código previamente estabelecido em grupo, vão marcar a sua atividade quando estão em trabalho autónomo. Com este instrumento trabalhamos a organização do grupo, trabalhamos a organização do espaço, a avaliação cooperada, que a Catarina falou tantas vezes, e onde as crianças tomam consciência daquilo que é importante saber. Mas não me vou alongar mais nele, porque mais à frente vou falar um bocadinho melhor. O mapa das presenças é um instrumento também mensal, utilizado diariamente, onde a criança escreve, onde a criança marca a sua presença e a sua ausência também, não é? Quando não vem também é marcada a ausência. Também pode servir como calendário, neste caso utilizamos como calendário para logo no primeiro dia do mês colocarmos quem é que faz anos, onde é que nós vamos passear, quem é que nos vem visitar, porque como os instrumentos estão todos juntos na sala, conseguimos nas reuniões ter sempre uma visão para todos eles. É um instrumento onde trabalhamos competências matemáticas, linguísticas, de conceito de número. Pronto. O mapa do tempo é outro instrumento mensal, marcado diariamente pelos meninos que tiverem esta responsabilidade de o marcar. É feita uma avaliação no fim do mês e dá às crianças uma perspectiva também de tempo, clima e tempo também de passagem de tempo. Também utilizamos a lista de projetos, que é isso mesmo, é uma lista onde vamos colocar os projetos que vão surgindo na sala, as ideias que vão surgindo, para não nos esquecermos, porque senão é papelinhos por todo o lado, porque é também, mas ao menos aqui fica tudo mais organizado. A folha das comunicações, este instrumento é um instrumento que é mudado sempre que a folha esgota. Porquê? Porque todos os dias fazemos comunicações, todos os dias as crianças vão partilhar algum trabalho que tenham feito durante esse dia, inscrevem-se e depois no momento privilegiado na nossa agenda das comunicações, nós vamos ver o que é que a criança tem para comunicar. Quero mostrar contar ou escrever outro instrumento, este utilizamos no momento do acolhimento, no momento da manhã, portanto as crianças chegam à escola, marcam a presença e podem se inscrever neste instrumento. Serve para nos apoiar, para organizar um bocadinho mais a nossa reunião de manhã, porque os presidentes, que são os meninos que apoiam na reunião, começam por dar logo a palavra a estas crianças que querem mostrar ou contar alguma coisa. Vão ver como estes instrumentos são, depois mais à frente vamos falar nisso, importantes, e as crianças estão constantemente a mostrar, a contar ou a falar sobre alguma coisa. O mapa de tarefas é um mapa
é um mapa de responsabilidades, é um mapa onde trabalhamos a cooperação, porque as tarefas são feitas a pares, onde trabalhamos a organização do espaço, onde trabalhamos a própria responsabilidade em si e a interiorização de rotinas. Porque é que estes instrumentos, o que é que nos permite? Permite-nos planear em cooperação, todos, avaliar e autoavaliarem, responsabilizar, em cooperar, organizar o grupo, construir a moral do grupo, termos uma tomada de consciência, desenvolver a nível matemático e a nível linguístico. Todos estes instrumentos, que são muitos, e refiro que falta o plano do dia, que é um instrumento que nós utilizamos também na nossa reunião, onde fazemos o nosso plano do dia, não é? Escrevemos o que é que vamos fazer e quem é que vai fazer, e é avaliado ao final do dia. Falta aqui na comunicação. Estes instrumentos estão aqui, são muitos, não são para nos empatar, não são para só preencher a sala, não é? Todos eles são muito precisos, interligam-se uns aos outros e estamos constantemente a utilizá-los, e servem para nos apoiar, a nós, às crianças, para as tornar cada vez mais autónomas e mais seguras. Às vezes temos a ideia de que numa sala MEM existe esta quantidade de escrita, esta quantidade de instrumentos, mas eles servem para isso mesmo, para nos apoiar, para conseguirmos perceber em que ponto está a criança, e para espelhar o que as crianças aprendem. É a nossa vida da sala. Portanto, já falámos de instrumentos, falámos de reunião de conselho, vamos à organização do espaço. O ambiente é visto como algo que educa a criança, não é? Valorizamos o espaço devido ao seu poder de organizar, de promover relacionamentos agradáveis entre pessoas de diferentes idades, porque também privilegiamos a heterogeneidade, não é? Os grupos heterogéneos. Esta organização do espaço espelha também o nosso currículo. Não é? Porque é importante para nós diversificar, é importante tornarmos acessíveis as áreas, tornarmos acessíveis os materiais, que sejam autênticos e que sejam coletivos, porque se estão na sala é para todos trabalharem, é para todos podermos usufruir deles. Que áreas contemplamos então nas nossas salas? Área polivalente ou central, área da biblioteca e documentação, oficina de escrita, laboratório de matemática e ciências, ateliê de expressão plástica, área do faz de conta, área dos jogos de mesa, área das construções, área de expressão musical e de cultura alimentar. Como é que nos organizamos neste tempo? Sendo uma nossa forma de trabalhar em cooperação, nós trabalhamos de forma individual, trabalhamos com outra criança, trabalhamos em pequeno grupo, trabalhamos em grande grupo, dependendo das necessidades de cada um e sempre permitindo aprendizagens diversificadas. Com tudo isto, como é que nos organizamos? Isto é uma agenda do movimento da Escola Moderna, em que iniciamos a nossa semana sempre em conselho e terminamos sempre em conselho. Okay? Portanto, na segunda-feira de manhã fazemos uma reunião de conselho, colocamos um diário em branco em cima da mesa e vamos aí escrever no queremos, aquilo que nós queremos fazer durante essa semana. Quais são as propostas das crianças, as propostas do educador ou as propostas que já tenham vindo de uma semana anterior e que muitas vezes se arrastam até nos diários. Depois passamos para um tempo de atividades e projetos, atividades autónomas, atividades nas áreas e em projetos. É importante fazer um momento de pausa para a seguir virmos para o momento das comunicações. É um momento privilegiado e que, como podem ver, é também comum a todos os dias. É nestas comunicações que as crianças vão partilhar aquilo que fizeram durante a manhã. Temos o almoço, a sesta, o repouso para quem precisar e temos uma parte da tarde. Portanto, temos aqui dois tempos distintos, a manhã e a tarde. A parte da tarde são tempos mais de sessões de sessão cultural e trabalho curricular com participado. Portanto, são mais sessões de grande grupo. Terminamos fazendo o balanço em conselho, quando vamos fazer a avaliação então do plano do dia e vamos preencher se as atividades a que nos propusemos durante o dia foram concluídas ou não e quem é que precisa de concluir no dia seguinte. Na sexta-feira
O balanço é a reunião de conselho, é o conselho de sexta-feira, onde vamos ler o diário, onde culmina aquele diário, onde vamos ler e é dada a palavra a todas as crianças que escreveram no diário. Sim, às vezes é um bocadinho longo, às vezes pode-se alongar um bocadinho e não conseguirmos, ou até, por exemplo, já aconteceu, não conseguirmos ler o que queremos e o fizemos e ter que passar para a segunda-feira, mas é importante que todos os meninos que escreveram no diário tenham essa palavra. À quarta-feira, peço desculpa agora ter que voltar atrás, na quarta-feira é importante valorizarmos um passeio ou uma visita de estudo, assim como as atividades com pais, com membros da comunidade, portanto trazer também um bocadinho da comunidade até nós. Pronto, como já disse, a organização do tempo centra-se na parte da manhã, mais um trabalho escolhido pela criança e atividades em projetos, e a parte da tarde, a atividade de grande grupo. E pronto, em relação a este primeiro módulo, como vêem, vou demorar um bocadinho, em relação a este primeiro módulo, já está. Agora passamos para o trabalho de aprendizagem por projetos cooperativos. No movimento nós trabalhamos muito por projetos e como viram na nossa agenda isso está bem presente, não é? Todas as manhãs, juntamente com o trabalho autónomo. A pedagogia de projeto pressupõe uma visão da criança como um ser competente e capaz, como um investigador nato, motivado para a pesquisa e para a resolução de problemas. Uma filosofia de projeto apresenta subjacente, portanto, um profundo respeito pela criança, que possa ser cada vez mais autónoma e capaz de gerir o seu próprio processo de aprendizagem. Esta citação de Teresa Vasconcelos, citada pela educadora Marta Botelho, numa das revistas do Movimento da Escola Moderna, diz bem aquilo que também valorizamos, para podermos trabalhar e para trabalharmos em projeto. Portanto, se valorizamos a criança, o respeito pela criança, trabalhamos em cooperação, como é que surgem estes projetos? Como é que os projetos chegam à sala? Chegam através das perguntas das crianças. Todas nós sabemos que de manhã e durante o dia são tantas e tantas e tantas as questões que as crianças têm, através do acolhimento, quando nos estão a mostrar ou a contar alguma coisa, através do trabalho autónomo nas áreas da sala, através de conversas entre eles, através de interesses decorrentes de um passeio, de uma visita, através das motivações, através das comunicações de outros projetos ou através até de algo que queremos mudar. Os projetos são apoiados por dois instrumentos, a agenda, esta é a agenda que vimos anteriormente, mas esta está ilustrada, é a agenda que está na sala, onde as crianças sabem qual é que é o tempo de cada momento, e pela lista de projetos, onde vamos seguindo os projetos que queremos fazer. Que tipos de projetos é que existem? Então, existem projetos técnicos, aqueles que queremos fazer, queremos construir uma casa para pássaros, é um projeto técnico. Queremos construir uma árvore colorida, é uma coisa de querer fazer. Existem projetos científicos ou de investigação, aqueles em que queremos saber. Quer saber onde é que há estrelas do mar, quer saber porque é que as abelhas fazem o mel. São coisas que as crianças querem saber e querem resolver uma questão. E os de intervenção e cidadania são os de querer mudar. Há uma preocupação, há algo que preocupa uma criança ou que preocupa o grupo, e podemos fazer algo para mudar. Podemos intervir na escola, podemos intervir na comunidade, podemos intervir numa cidade inteira, e são esses tipos de projetos de intervenção. Ora, se já definimos quais são os projetos, se percebemos quais é que são, então vamos passar a como é que isto se operacionaliza. Existe um plano que se preenche, não é? Temos, por exemplo, este exemplo que aqui está é de um projeto de investigação. Há a definição de um problema. Aqui neste caso era quem é Rafael Bordal Pinheiro. Pois não nos podemos esquecer que há sempre uma história por trás do projeto, não é? Há sempre uma conversa, uma questão, um desenho que viram e querem saber porque é que é aquilo, ou um nome que ouvem tantas vezes que era o caso, e afinal quem é que era esta pessoa. Depois passamos para uma planificação e lançamento do trabalho, portanto, sabemos quem é que quer participar, vamos ver o que é que sabemos ou o que é que pensamos saber. O grupo reúne-se para isto, ok? Sabemos o que sabemos, então e o que é que queremos saber? E as crianças nisto são muito, muito claras, se só querem saber 2 ou 3 coisas é isto que só querem saber.
e temos que respeitar essa questão das crianças. Depois vamos ver quem faz, onde é que vamos saber, onde é que vamos pesquisar, quem é que nos pode apoiar, a quem é que, o que vamos fazer também, se vamos apresentar o nosso trabalho num livro, se vai ser num painel, o que é que vai ser, onde e a quem vamos comunicar, porque podemos comunicar só para a nossa sala, podemos comunicar para a sala do lado, podemos comunicar para uma escola inteira ou podemos comunicar para toda a comunidade. E quando vamos fazer, também é importante pensarmos quando é que o vamos fazer, porque se um projeto se alongar muito, corremos o risco das crianças começarem a ficar mais desinteressadas. E pronto, então depois passamos a pôr mãos à obra, vamos para a pesquisa, vamos registar dados, vamos ilustrar, vamos deixar as crianças explorarem todo o material que trazem das suas pesquisas, muitas delas feitas em casa, com os pais, e até já sabem o que é que vem lá escrito, deixamos-los ler as ilustrações dos livros que eles vão buscar à biblioteca da sala, à biblioteca das outras salas ou a uma ludoteca, e depois aqui é quando o educador é chamado também a intervir, não é? Porque nós somos os leitores daquilo que está escrito, não é? Eles não sabem ler, somos os escribas de tudo aquilo que eles estão a apreender e querem passar para o papel, e são momentos também em que apoiamos, em que os ajudamos a refletir e que também os provocamos, não é? Para o pensamento ir um bocadinho mais além. Depois, trabalho feito, passamos à divulgação do trabalho. E já está mais um módulo. Passando ao trabalho curricular comparticipado pela turma, que na nossa agenda é o trabalho da parte da tarde. O que é isto, este nome pomposo? Trabalho curricular comparticipado pela turma. É um trabalho coletivo com a colaboração ativa dos educadores e comparticipada por todas as crianças. É então na parte da tarde e podemos dividi-lo em animação cultural e em tempo de construção comparticipada de conceitos. E o que é isto de tempo de construção comparticipada de conceitos? Este tempo é aquele tempo em que nós sentimos que é preciso desenvolver formas de raciocinar, é preciso levar as crianças a pensar sobre, a refletir sobre. Daí que os trabalhos, as atividades que fazemos neste momento sejam as explorações de contos, reescrever contos, trabalho de texto, onde trabalhamos escrita, matemática, ciências, onde trabalhamos imenso também as expressões artísticas. E depois as sessões de animação cultural são aqueles momentos em que promovemos a escola como uma escola com um lugar de significado social, portanto são as visitas de estudo, são as dramatizações dentro da sala, são as dramatizações para outra sala, ou um teatro que vamos assistir, são as comunicações dos pais que vêm para a nossa sala, são trazer a comunidade também para dentro da nossa sala, o que isso é tão importante, não é só levarmos nós a comunidade, é também trazermos um bocadinho a comunidade para dentro de nós. Portanto, são 2 momentos que são contemplados na nossa agenda. Cada sala, cada educador gera a sua agenda conforme também, conforme até a dinâmica muitas vezes da instituição, mas é importante encontrarmos momentos na nossa semana para estes 2 tempos. Portanto, para aquele tempo que precisa de uma reflexão, a construção compartilhada de conceitos, e para aquele tempo que é vivido por todo o grupo, que são as sessões de animação cultural. E vocês podem perguntar, ok, então mas como é que as atividades chegam até aqui? É o educador que está sempre a propor? Não, nós trabalhamos em cooperação, logo é importante que todas as atividades, até estas que aparecem aqui, neste momento da tarde, também sejam vividas pelas crianças, né? Tenham significado. Nós com muita facilidade, em qualquer atividade que se desenvolva, nós conseguimos trazê-las para o tempo de construção comparticipada de conceitos. Por exemplo, se estivermos a fazer um projeto sobre abelhas, as crianças querem saber 3 ou 4 coisas, mas nós sabemos que é muito importante ir falar sobre um enxame. Ok, mas não era isto que eles queriam. Portanto, podemos trazer isso
para o tempo de construção comparticipada de conceitos. Estamos a trazer algo que é trabalhado pelo grupo, que toda a sala sabe que está a ser feita, e vamos trabalhar neste tempo. Por exemplo, estamos a trabalhar, a fazer a prenda para o dia da mãe, para o dia do pai. Podemos trazer também isso para este tempo da parte da tarde, onde vamos ver como é que vamos escrever o cartão que acompanha a prenda da mãe, ou que letras precisamos para escrever a palavra mãe. Por exemplo, agora aqui até entre estes dois tempos, através de uma sessão de expressão musical à tarde, numa sessão de animação cultural, podemos ir trabalhar no outro dia, na construção comparticipada de conceitos, os conjuntos dos instrumentos musicais, por exemplo. Portanto, com muita facilidade conseguimos ir buscar algo que é vivido pelas crianças e que faça sentido para eles para estes dois momentos. Aqui, por exemplo, temos aqui um pai, uma comunicação de um pai na nossa sala, que até foi fazer uma experiência, porque estávamos a fazer um projeto sobre vulcões, e aqui do nosso lado esquerdo é uma história, tinha a ver com o Dia das Mentiras, por exemplo, eles só falavam no Dia das Mentiras, que se ia aproximar o Dia das Mentiras, então fomos fazer uma história não com mentiras, mas assim um bocadinho disparatada. Pronto, passando a outro módulo, ao estudo autónomo e acompanhamento individual. Meninas, ajudem-me lá, se faz favor, com o tempo. Estamos ok. Ninguém está a ver o tempo? Não faz mal. Continua. Também não vou terminar a meio, né? Portanto, em relação ao estudo autónomo e acompanhamento individual, como viram na agenda, e a agenda é tão importante estar presente na sala para as crianças, para todos os dias irmos na nossa sala, nós todos os dias vamos pôr uma seta no dia em que estamos na nossa agenda, e naquele momento da manhã relembramos o que é que podemos fazer nesse dia também de acordo com a nossa agenda. O estudo autónomo aparece na agenda na parte da manhã, porque é quando as crianças estão nas áreas, é o nosso trabalho autónomo no pré-escolar, é quando as crianças estão nas áreas. E este tempo autónomo é fortemente apoiado por um grande instrumento que promove a diferenciação pedagógica na nossa sala, que é o mapa de atividades. Este instrumento promove imensas aprendizagens e promove essa diferenciação pedagógica. As atividades que estão presentes no mapa são as atividades que espelham o nosso cenário e que espelham o currículo. Portanto, é um mapa onde as crianças facilmente conseguem perceber tudo aquilo que se pode fazer na sala. Como já disse, as crianças marcam um código previamente estabelecido entre eles. Na minha sala, por acaso, acontece todos os anos vou fazer um círculo em branco e o que já fizeram quando preenchem o círculo. Portanto, a criança escolhe, por exemplo, uma atividade de recorte e colagem, faz uma bolinha. Quando termina a atividade, vai preencher essa bolinha e dá como concluída essa atividade. Isto é um instrumento que organiza o grupo no espaço, organiza o planeamento, organiza o sentido de responsabilidade. É um mapa onde a criança vai fazer constantemente uma avaliação e uma avaliação cooperada também, e onde toma consciência daquilo que já fez, mas também daquilo que precisa fazer. Neste instrumento a criança é autónoma, não é? Aliás em todos, mas é autónoma porque planeia a sua atividade e avalia a sua atividade, mas aqui o educador também tem um papel importante, que é servir de mediador. Com a frequência que acharmos necessária, caso seja pertinente, quando vimos que é pertinente, podemos ir então fazer esta avaliação também cooperada com a criança e ajudá-la a fazer uma autoavaliação, porque é importante para a criança também, é importante dar-nos o apoio para conseguir fazer um equilíbrio entre aquilo que a criança mais deseja e aquilo que é também a necessidade, porque nós sabemos que há crianças que escolhem sempre a mesma área ou que vão para aquela área porque é para ali que vão os amigos, mas é importante dar-lhes esta imagem de que temos que fazer sempre um equilíbrio entre o nosso desejo e a nossa necessidade.
e é importante que o façamos, porque só assim é que estamos a ajudar a criança a crescer e a desenvolver-se. E por fim, os circuitos de comunicação para difusão e partilha dos produtos culturais. É o último módulo, não é o menos importante, porque todos eles são importantes, todos eles se alimentam uns aos outros, mas vão ver que, e se calhar até já repararam, que os circuitos de comunicação, as nossas comunicações estão presentes em todos estes módulos. Estão presentes quando apresentamos um projeto, quando fazemos trabalho curricular comparticipado, na animação cultural, quando estamos em estudo autónomo. Constantemente estamos a fazer estas comunicações. Estes são momentos de partilha. Pronto, as nossas comunicações são os momentos de partilha. Fazem-se em grande grupo, num momento específico da nossa agenda, mas é importante que sejam feitos diariamente, porque se não fizerem, com facilidade isto se vai perder. E se o fizermos constantemente, vão perceber que cada vez há mais crianças a quererem comunicar. E a intenção do educador é fazer com que as crianças se apercebam que o que estão a dizer é valorizado, tem sentido, não é? É considerado por todos os colegas. Com as comunicações, o que acontece é que na sala todos sabem o que é que estão todos a fazer. Não é? A Catarina estava a dizer, todos ensinam, todos aprendem, e aqui também todos sabem o que é que todos andam a fazer, nós sabemos tudo o que se está a passar na sala. E onde é que isto está presente? Nas apresentações das comunicações, nas produções que fazem no trabalho autónomo, nos diálogos de manhã, na correspondência com outras salas, nos livros e leitura, na exposição de trabalhos, nas publicações, podemos publicar para um jornal, e todas estas ações são submetidas à reflexão. Porquê é que é tão importante esta troca? Porque estamos a dar um verdadeiro sentido social às aprendizagens e ao trabalho das crianças. E para finalizar, porque este é o meu último slide, as comunicações são fundamentais para envolver a criança na forma como fez o seu trabalho, né? Na sua avaliação, porque ao partilhar, e quando partilhamos, não se esqueçam que utilizamos também aquela folha das comunicações, não é? A criança descreve o que fez, como é que fez, com quem é que fez, quais foram as parcerias, como é que poderia melhorar o seu trabalho se o voltasse a fazer. A criança apercebe-se do progresso que está a fazer no seu trabalho, mas também se percebe da dificuldade, como a Catarina estava a dizer, mas o melhor do que isso tudo é perceber como é que pode ultrapassar essa dificuldade, e isso é sempre feito em grupo. Aprender significa perceber como se aprende e usar esse conhecimento para facilitar novas aprendizagens. Portanto, falei destes 5 módulos, falei de instrumentos, de momentos de rotina, mas tudo isto junto, com tudo isto junto, as crianças vão crescendo num contexto que privilegia a construção dos saberes como uma prática social democrática, que tem como alicerce sempre a cooperação e sempre também num clima de negociação constante. E assim me vou calar e passo a passar a palavra à Catarina. Ok. Vamos lá. Miguel, tem quanto tempo? Estamos limitadas ou ajude-me lá? Não, Miguel agora não pode dizer nada. Oi. Estão a ver bem? Estão-me a ouvir bem? Sim. Então, 10 minutos, sim, por aí? Sim. Vou tentar. Não, é mais breve é mais breve que a Carla. Vou tentar, também porque vou-me apoiar muito no que a Catarina Bagagem e a Carla disseram. Portanto, como a Catarina começou por dizer, o MEN é transversal e iniciamos o trabalho em trabalho de creche até ao ensino universitário, mas há muitas coisas que são comuns, portanto, há muitas coisas que eu vou dizer que vão reconhecer no discurso dela. Bom, então eu venho apresentar um bocadinho como é que... Catarina, o teu som, os teus fones. Está a fazer comigo? Tá. Eu sou um estranho.
Temos que esperar um bocadinho. Sim, força. Não tens som, Catarina? Sim, Catarina? Está a ouvir? Já, já. Sim, peço desculpa porque os fones às vezes começam a fazer tudo. Se voltar a acontecer, por favor, avisem, está bem? Então vamos lá recomeçar. Estava-vos a dizer que estavas a falar que pronto, vão voltar a ouvir muitas coisas do que já foi dito, portanto espero ser mais breve. Ele não está. Ok. E vou partir aqui também da sintaxe. A diferença, o que acontece é que vou adaptar a sintaxe do modelo. O MEM trabalha em creche, tem como base a sintaxe comum, não é? Esta sintaxe que a Carla esteve a apresentar, mas tendo em conta as características tão específicas da creche, não é? Do contexto de creche, da idade das crianças de creche e do tipo de atividades que desenvolvemos. Bom, então como é que estas marcas fundamentais do MEM, do movimento, se concretizam no cotidiano de creche? Temos 3 propostas formativas que acontecem também no trabalho em creche. A iniciação às práticas democráticas, isto pode parecer um bocadinho estranho, tendo em conta que estamos a falar de bebés, até crianças de bebés até aos 3 anos. Como é que isto se consegue em crianças de creche, trabalhar aqui a democracia? Muito pela postura do educador e do olhar que temos para a criança, não é? O respeito constante que temos pelo bebê e pela criança, não é? O observar a criança para que daí advenha o respeito por ela e pelas escolhas dela, e vivemos muito esta democracia a partir daí. A restituição dos valores e das significações sociais, que tentamos que assumam um papel primordial na creche, porque infelizmente ainda hoje temos creches muito fechadas dentro delas próprias, que não se abrem à comunidade, nem muitas vezes às significações sociais, e nós temos isso como finalidade. E a reconstrução recuperada de cultura, eles também constroem cultura, e nós também levamos cultura para as crianças de creche. Depois temos os subsistemas integrados aqui da organização do trabalho. E como é que nós nos organizamos? Sempre em cooperação, como acontece nos outros ciclos, e que ouviram tanto aqui falar, na cooperação, que a Carla falou tanto aqui, e aqui acontece da mesma forma. A cooperação entre grupos, que se efetivem em grupos, nas salas, mas também enquanto equipa e com os pais. Os circuitos de comunicação, que ouviram a Carla explicar, que assumem aqui um papel tão importante, porque sabemos que muitas vezes as crianças de creche ainda não adquiriram uma linguagem oral que nos possam ajudar nesta comunicação verbal. Portanto, os circuitos de comunicação são fundamentais para que o trabalho que fazemos apareça para os pais e para a comunidade, e que espelhe esta participação democrática que vivemos dentro das creches. Para isto tudo, temos 3 condições fundamentais. Os grupos organizados com crianças de várias idades e aptidões, como acontece nos outros níveis de ensino. Também na creche, nós acreditamos que a heterogeneidade é fundamental e traz-nos coisas muito boas. Mas já vou falar mais sobre esse assunto. Um clima de livre expressão, naturalmente, e que haja aqui tempos diferentes, o tempo de brincar, o tempo de explorar, o tempo de descobrir, e respeitar aqui os tempos, sobretudo, muito respeito pelos tempos das crianças. Agora vou-vos falar um bocadinho aqui do trabalho em equipa, com as famílias e com a comunidade, que para nós, movimento, assume uma importância fundamental. Isto porque o trabalho em equipa com as famílias e com a comunidade é a forma como nos apoiamos e como todo o trabalho vai ser desenvolvido. É através destes intervenientes da creche. Todos aqui somos intervenientes.
as crianças, claro, todos os grupos, mas depois também a equipa que constrói a creche, as famílias e a comunidade onde estamos inseridos. Temos aqui algumas fotografias de momentos em que temos uma equipa, está ali uma auxiliar a ajudar uma menina que tinha muito medo de lavar os dentes, a comunidade que tentamos que venha muito à nossa escola e que nós possamos sair com as nossas crianças para ir à nossa comunidade, e depois os pais, as famílias. Como é que planificamos e avaliamos o trabalho na creche? Claro que incorporando sempre a participação das crianças, mas depois também tendo como base o exercício pedagógico, onde todos aprendem e todos ensinam, e isto é primordial no nosso trabalho. Tentamos que se construa uma verdadeira comunidade de aprendizagem e que todos sintam que são importantes neste trabalho. Tentamos criar tempos para que haja diálogo com as famílias, para que as famílias possam todos os dias conversar com a equipa e transmitir para a equipa muitas vezes os seus receios, as suas dificuldades, mas também o que é que o seu bebê gosta, o que é que podemos fazer a partir daí, porque exatamente como acontece no jardim, os trabalhos que desenvolvemos é feito a partir das coisas que os meninos querem saber, que os meninos precisam saber, e isso só pode acontecer se nós ouvirmos as famílias. O bebê não vai chegar à vestária e vai dizer que hoje quer fazer visita, ou que hoje quer explorar os ramos das árvores. Isto não acontece assim. Portanto, precisamos mesmo que haja aqui um clima de encontrar tempos para que os pais nos contem coisas, nos digam como são os seus bebés, as dificuldades que têm, para nós os podemos apoiar. E isto só acontece se toda a equipa estiver disponível para tudo isto, porque sabemos os horários longos que muitas das nossas creches têm, o educador não está sempre presente, portanto tem que estar toda a equipa disponível para trabalhar desta forma, para ouvir os pais. Muitas vezes há pais que vão às 7h30 da manhã ou às 8 da manhã e só têm contacto com o auxiliar de manhã, portanto se não for auxiliar a ter também aqui a sentir-se competente e parte integrante da equipa para depois podermos conversar do que é que o pai disse sobre aquele bebê e partir daí coisas importantes para o grupo e para o bebê. Como estávamos a falar, em relação à organização do grupo, no NEM defendemos a heterogeneidade dos grupos. Sabemos que culturalmente isto ainda acontece muito pouco nas creches, mas esta é uma condição para o trabalho do NEM. Como é que nós muitas vezes operacionalizamos isto tendo em conta as características das creches? Quando não conseguimos que os grupos sejam realmente heterogéneos, o que fazemos é criar momentos em que esta heterogeneidade possa acontecer. E daqui vem o enriquecimento pessoal e cultural, e também aqui porque há muito mais facilmente uma diferenciação pedagógica, porque há cooperação entre os meninos. Muitas vezes estes receios são sobretudo do adulto, é o adulto que tem receio que o bebê é tão pequenino, vai ser atropelado pelos meninos de 2 anos, e depois quando nós começamos a permitir isto, vemos que não é isso que acontece e que as interações são muito importantes entre eles, que as interações acontecem de forma privada, eles conseguem ser muito sensíveis uns com os outros e conseguimos que seja muito enriquecedor, tanto para os mais pequeninos como para os maiores. Em relação à organização do espaço, o que é que, aqui em relação à organização do espaço, o espaço cresce como quem conhece a realidade das nossas creches sabe, tem que ser muito adaptado às características da criança, não é? Portanto, o vestário não pode ser igual a uma sala de 1 ano, e muito menos dos 2 anos. Portanto, temos que perceber qual é o grupo que temos, mas há coisas que para nós são essenciais. Privilegiamos os materiais autênticos, os instrumentos de cultura e do mundo natural, bem como os materiais pertencentes ao universo
cultural de cada criança, de cada família. Tentamos envolver as famílias muitas vezes na decoração do espaço, para que os bebés, para que os meninos sintam o espaço como seu, não é? Aquilo é um bocadinho da casa deles, durante muitas horas do dia. Portanto, este espaço tem que ter coisas deles, eles têm que se reconhecer naquele espaço. Utilizamos também materiais de fim aberto, que convidem a múltiplas utilizações, não é? Por parte da criança, evitando os brinquedos didáticos, muitas vezes que infelizmente é muito o que se vê nas nossas creches, não é? Aqueles bonecos que eles carregam no botão vermelho e o boneco salta, o vermelho e o boneco salta, e que não permite muito mais a partir disso. Portanto, tentamos evitar este tipo de materiais, mas sim materiais que permitam descobertas e que permitam outras explorações. Aqui, em relação à organização de espaços e materiais, como vos disse, as características têm que ser adaptadas ao grupo que temos, mas normalmente temos a área da dramatização, uma área de construções, uma área de descanso calma, muito importante em creche, que haja aqui uma área de descanso, para que a criança que precisa descansar ao meio da manhã se possa dirigir a um colchão onde está confortável, possivelmente dormir, até mesmo enquanto a educadora está a contar uma história, que haja uma criança que não está disponível para ouvir e que possa dirigir este espaço. Portanto, é muito importante que haja aqui um espaço que permita isto. Uma biblioteca, uma área de movimento, é importante em crianças de creche, não é? Que precisam ainda tanto aqui de uma exploração dos movimentos mais amplos, que lhes permita isso, um ateliê de atividades plásticas e uma área de experiências, de contato com o meio exterior, que não, por acaso não temos aqui não tem nenhum slide específico em relação a isso, mas que nós valorizamos tanto na creche, levar os meninos desde o berçário à rua, muito importante, não deixar as nossas crianças fechadas no espaço da creche, levá-los à rua, arranjar uma rede que nos apoie, às vezes avós que até podem dar colo e ajudar a levar os bebés, esforçamos-nos muito para que isto aconteça, para que os bebés desde o berçário saiam para a comunidade. Aqui ainda em relação à organização do cotidiano, as atividades são eminentemente culturais, todas elas, e não dividimos o tempo de atividade e o tempo de rotina. Portanto, entendemos que todos os tempos ditos de rotina sejam sempre entendidos também como uma atividade humana, uma atividade cultural. A higiene, a refeição é tão importante como ouvir uma história, ou fazer uma pintura, ou fazermos um cartaz para dispor aos pais. E isto tem que estar na postura do educador, não é? Eu não vou me dar uma fralda a correr porque eu estava a fazer pintura, não. A criança tem direito que eu o olhe, que eu comunique com ele nesse tempo, que eu esteja disponível para ele e que eu não esteja a correr, que eu esteja disponível para ele nesse momento de higiene. Então, portanto, temos um contacto tão próximo com os nossos meninos. Acontece também a simultaneidade de atividades. As atividades estão a decorrer na sala e são várias atividades que estão a decorrer. Normalmente as atividades decorrem em pequenos grupos, individualmente, consoante o que estamos a desenvolver, mas tentamos que o grupo não pode estar todo preso a uma atividade que está a acontecer. Isso não pode acontecer. É porque sabemos que nesta idade facilmente a criança sai do grupo e vai explorar um brinquedo que está ao acesso dele no armário e se calhar fará muito mais sentido para ele explorar aquele brinquedo naquele momento do que estar a ver a história que o educador está a contar. Portanto, esta simultaneidade de atividades é muito importante. E depois aqui, também já falei, de passarmos do tempo individual para o tempo social. É porque, em relação às características da creche, sabemos que no berçário precisamos muito de tempo individual para cada um dos bebés e que progressivamente esse tempo vai passando para o social, não é? Que progressivamente as crianças vão ficar mais disponíveis para o tempo social, de grupo, pequeno grupo, de grande grupo, e isto vai acontecendo progressivamente. Aqui, em relação ao acompanhamento e a regulação cooperada do processo de aprendizagem, como é que acontece? Como tudo na creche, não é? Aqui já vos falei, em equipa, como é que isto se operacionaliza?
com muitas reuniões de equipa, com uma formação cooperada entre todas, com um planeamento semanal. Muitas vezes os livros de vida ou os cadernos individuais, cada escola depois organiza conforme as suas características, não é? Portfólios, diários, mas isto tem que acontecer com a equipa, porque só o olhar de toda a equipa consegue que isto seja realmente vivido e que consigamos passar para estes livros de vida ou para os cadernos individuais. Portanto, com as famílias, e como é que isto se consegue? Com reuniões, mas sobretudo com as conversas diárias, ouvirmos os pais, termos tempo para ouvir os pais, para conversar com os pais, para muito a nossa disponibilidade para estar. Muitas vezes não acontece e isso é fundamental. E depois crianças, claro, com um grupo com os bebés, muito a observação, com todos, mas aqui com os mais pequeninos, mais essa observação é fundamental. Observar o bebê, perceber o que é que ele quer, o que é que ele gosta, como é que ele reage às coisas que nós levamos para a sala, e depois permitir a escolha espontânea, percebermos, negociarmos com ele, porque ele não consegue estar, mas aos pouquinhos convidá-lo a estar, dar-lhe tempo para isso, e os tempos de comunicações, que aqui tem uma forma diferente do que acontece no jardim. Tempos de comunicações no pré-escolar acontecem coisas que eles fazem na escola e na creche não é assim. Na creche, esse tempo de comunicações é o que eles trazem, sobretudo o que eles trazem de casa. E por isso precisamos que essa ligação casa-família, a escola-família seja muito próxima. Porque muitas vezes é com o que vem de casa e que depois os meninos comunicam aos amigos. E como é que um bebê comunica? Com a nossa voz, temos que ser nós a dar a voz à criança. Porque a mãe de manhã trouxe o bebê de 10 meses e trazia uma manga e disse, sabe, é porque ele começou a comer manga e ele adora manga. E então eu lembrei de trazer para os amigos provarem. Portanto, depois vai ter que ser o educador a pegar naquele bebê e a comunicar isto. Olha, sabem, o João hoje trouxe uma manga. Vamos ver, vamos cortar, vamos cheirar, podemos tocar na casca, descascar, depois perceber textura, tá? Depois temos que ter todos aqueles cuidados que sabemos no berçário perante crianças com idades tão diferentes, claro. Mas isto é um tempo de comunicação e o educador tem que muitas vezes ser a voz dos meninos e ajudar nesta comunicação. Depois, este tempo de regulação, este processo de regulação de aprendizagem é também apoiado por instrumentos de pilotagem, que têm formas diferentes do que acontece no pré, mas temos também o mapa de presenças, que tem como objetivo o sentido da presença do grupo, o cuidado do outro. Então, mas o que é que se passa? Não está cá o Miguel, será que está doente? Conversarmos, a perceberem que os amigos estão, não estão, realmente ajudá-los aqui a sentirem a presença do grupo. A rotina diária, semanal, conforme as características do grupo, mas que seja visível, que esteja ao acesso deles, que lhes permita aqui uma leitura e que se reconheçam nela. Mapa de aniversários, que para além de ter os meninos da sala, deve também ter a família dos meninos, porque nós sabemos que na creche o aniversário, uma festa de anos, é um momento tão importante para os bebés. Quantas vezes, na sala do ano, a música preferida deles é os parabéns a você, não é? Portanto, estas datas vão ser importantes para todo o grupo, porque a mãe do João faz anos hoje, vamos celebrar, e isso é muito importante estar ao acesso de toda a comunidade. O mapa de tarefas, que pode aparecer conforme sentirmos necessidade no grupo, como sabemos, as características de creche são muito diversas, o necessário até a sala dos 2 anos, portanto, é que se acharmos que faz sentido para o grupo, e tem aqui o objetivo de os fazer pertença do grupo, envolvê-los nas coisas que fazemos na sala, começarem a ganhar sentido de responsabilidade por algumas coisas, mas sobretudo aqui a construção de uma comunidade. E depois, em relação aqui à planificação, como é que nos organizamos para recebermos as propostas, estas propostas que vêm das comunicações, coisas das famílias, de interesses que percebemos
que os meninos têm, que eles demonstram, que eles verbalizam. Temos uma folha grande na sala em que temos um queremos e um fizemos e vamos registando o que é que queremos fazer. Muitas vezes esta folha grande com queremos está à porta da sala, sobretudo no aniversário e na sala de 1 ano, depois muitas vezes na sala de 2 anos já passa para dentro da sala porque percebemos que o grupo já tem necessidade disso. E o fizemos onde vamos registando as coisas que fizemos aqui. E depois temos um documento onde vamos registando quais são as atividades que fazemos, mas sempre com o ponto de partida, não é? Porque é que estamos a fazer aquilo? Nós não fazemos aquilo só porque sim, porque a educadora achou uma atividade muito gira. Não, o ponto de partida tem que estar explícito e tem que vir ou de uma necessidade da criança, que o educador identifique, que o pai identifique, ou de uma observação que fizemos do espanto do menino por alguma coisa, por coisas que os meninos trazem de casa. Temos aí o exemplo do avô do Tiago que trouxe laranjas, o Tiago trouxe laranjas do avô. O que é que vamos fazer com estas laranjas? Podemos fazer sumo de laranja, podemos fazer um bolo de laranja. Pronto. E este documento é um documento que está acessível a todos, à comunidade, para percebermos de onde surgem as atividades que vamos desenvolvendo na creche. E pronto, vou passar à Catarina, espero ter dito tudo. Olha, eu vou deixar, era suposto agora umas considerações finais, mas visto que isto já está muito prolongado, fica para uma próxima, está bem? Vou só dizer aqui a minha consideração final, que eu gosto muito, que é escutar para dar voz. Nunca se esqueçam de escutar as crianças para dar voz. Escutar uma criança é desde o berçário até ao ensino superior. Porque uma criança que está a chorar, temos que escutar, temos que parar e perceber porque é que ela está a chorar, para lhe dar voz. Como uma criança de pré-escolar que está a fazer uma grande birra e está a dizer e nós temos, fica para aí a fazer essa birra. Não, temos que escutar para dar voz a esta criança. Escutem. Obrigado, Catarina. Obrigado, Olha, Catarina. queria dizer que estamos disponíveis, que isto é muito denso, não é? Explicar o momento ficou muito por dizer e por isso, se quiserem esmiuçar algum tópico, nós estamos disponíveis para, noutra altura, o fazermos quando quiserem, está bem? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Carla. Obrigado, Catarina Marques. Obrigado, Catarina Bagagem. Eu se calhar abria aqui o debate, lançaria aqui o desafio às pessoas que estão na sala para fazerem alguma questão, algum comentário, queiram fazê-lo. Esta conferência realmente demorou um bocadinho mais, nós estamos a fazer conferências de 1 hora. No entanto, também trocando algumas indicações ontem com a Catarina, ela dizia-me, mas nós somos 3 e precisamos de falar. É muito difícil falar sobre o movimento da escola moderna sintetizando, não é? Numa hora e meia, nem numa hora e meia, se calhar num dia ou 2, teríamos de estar aqui mais tempo para perceber exatamente aquilo que se faz num modelo pedagógico como é o movimento da escola moderna. Pois, e depois a parte prática é mais fantástica. Se calhar isto assusta um bocadinho, os instrumentos de pilotagem, tanta escrita, tanta dinâmica, mas esqueçam, a prática é espetacular. E ver as crianças autonomamente na sala a trabalhar e a serem proativas é fantástico. É muito, era bom irem à nossa sala, às nossas salas. Pois. Os vossos mails estão partilhados, portanto, se alguém quiser depois visitar, contacta-nos. Sim. Então, alguém quer fazer uma questão? Fomos muito claros. Exatamente. Alguém quer fazer um comentário? Eu gostava de fazer uma questão. Sim.
Força. Olá. Olá, Olá. eu em primeiro lugar vou pedir desculpa porque eu tive que me ausentar várias vezes por causa da minha filhota e então se calhar aquilo que eu vou perguntar provavelmente até podem ter falado e ter-me escapado. Era uma pergunta talvez mais para a Carla, uma vez que ela está a trabalhar no pré-escolar e tem a ver precisamente com imagens que divulgou do mapa das atividades. O que eu queria perguntar à Carla, uma vez que na imagem não está bem, não se consegue visualizar bem, era se poderia especificar um pouco as atividades que estão no mapa. Portanto, nós no mapa vimos as imagens, não conseguimos identificar que atividades é que estão disponibilizadas, uma vez que estas atividades podem ser diversas, não é? Que atividades é que têm contemplado no seu mapa de atividades? E também, em relação à organização da sala, que áreas específicas é que este ano tem na sua sala? Olá, Ana. Eu estava aqui à procura do mapa de atividades. Pronto, quando eu digo que o mapa de atividades espelha todo o cenário da sala, ele está dividido pelas áreas. Portanto, temos a área de expressão plástica, dá para ver que temos ali pintura, recorte e colagem, desenho, modelagem e este ano tínhamos também tecelagem, que este não é o mapa deste ano. Depois temos jogos de mesa, construções, biblioteca, expressão dramática, matemática e ciências e oficina de escrita. É claro que dentro de cada esta área as crianças podem fazer muitas outras atividades, não é? Elas aqui escolhem a área onde querem ir trabalhar. Ok, porque como não conseguia identificar, às vezes poderiam ter, mesmo dentro da área, a indicação de atividades específicas. De alguma atividade mais específica. Sim, poderia ser, mas isso iria tornar este instrumento maior ainda do que ele já é, não é? E mais fechado. Exatamente, portanto, eles escolhem, estão aqui umas áreas, vamos lá dizer, básicas, por exemplo, na expressão plástica, pintura, desenho, recorte, a tecelagem, mas depois dentro daquela área eles têm toda uma criatividade para desenvolver, não é? Com todos os materiais que estão ao acesso, as atividades que eles vão desenvolver, podem escolher recorte e colagem e sair dali uma construção em 3 dimensões e que eles nem tivessem pensado muito sobre isso, não é? Portanto, depois é desenvolver a criatividade. Posso acrescentar? Sim. Depois, cada área também tem o seu inventário, as crianças sabem o que é que há em cada área e as potencialidades dessa área. O importante é que as áreas espelhem o currículo emergente que nós temos que desenvolver, não é? Que abranja todas as áreas. Se um dos nossos objetivos é a criança cortar, temos que ter todas e o recorte, não é? É espelhar mesmo o currículo nas áreas. Ok. Em relação às áreas da sala, não sei se respondemos à pergunta, Ana. Sim. Ok. Em relação às áreas da sala, aquelas são as áreas que contemplamos no movimento da escola moderna e, portanto, quando é organizado o cenário educativo no início do ano letivo, são essas as áreas que vamos colocar. Eu, por exemplo, na minha sala, há sempre alguma dificuldade em colocar a área de ciências. Este ano, por exemplo, ainda não a tínhamos. Tínhamos a área de matemática, juntamente com a área de ciências, mas não tínhamos lá ainda nem muito material, embora fizéssemos as experiências e depois elas ficassem como acesso para as crianças. Mas é importante que tenhamos todas aquelas áreas. Ok, obrigada. Obrigada. Mais alguma questão? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Temos mais 2 minutinhos, está bem? Se calhar dou aqui uma informação rápida, porque algumas pessoas já estão a abandonar. Quem quiser certificados desta sessão pode ter acesso, mas tem que deixar o nome e o e-mail aqui na parte de bate-papo, ok? Sim? Só pessoas que não sejam mestrandos da nossa escola, porque esses terão certificado
indicado pelos coordenadores dos seus mestrados, está bem? As outras pessoas deixem o nome completo e o e-mail. Há tempo ainda para mais uma questão. Alguém quer colocar? Eu tenho uma pequena questão. É uma questão e uma curiosidade ao mesmo tempo. Eu gostava de saber, visto que vocês têm as vossas salas divididas nessas áreas todas, como é que vocês interligam as diferentes, ou tentam promover às crianças essa interligação das diferentes áreas de conteúdo? Porque, na minha opinião, acho que apenas numa área não trabalhamos só aquilo específico. Podemos interligar as diferentes áreas de conteúdo e estarmos a trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. E gostava de saber como é que vocês fazem isso ou procuram fazer isso. Não sei, meninas, vou responder, era como eu estava a responder à Ana, o facto de irem para a expressão plástica não quer dizer que façam só um desenho ou um recorte, portanto, é um facto que todas as áreas estão interligadas e no decorrer da manhã, à medida que eles vão escolhendo essas áreas, conseguem muitas vezes juntar imenso material de uma área noutra área. Portanto, isso é possível à mesma, a sala continua a funcionar de igual forma, não são estanques, assim como na verdade as aprendizagens também não são, não é? Portanto, eles têm liberdade para desenvolver todas as áreas em todas as áreas. Pois, isso é como em tudo, não é? Nós quando, por exemplo, se preparamos uma atividade, nós estamos a desenvolver imensos objetivos, não é? Agora, se calhar, eu tenho um objetivo, mas quando estamos a comer, por exemplo, não estamos só a comer, não nos estamos só a alimentar, estamos a socializar, estamos a trabalhar a motricidade fina e global, estamos a saber ser, estamos a desenvolver muitas coisas e todas as áreas não são estanques, não estamos ali só a aprender as ciências, já não estamos ali só a construir, porque claro que estamos sempre a desenvolver todos os objetivos, não é? Aqui é uma questão de organização. É como nós em casa temos a gaveta das meias, a gaveta das cuecas, a gaveta das camisolas. As nossas salas também são organizadas por áreas para que as crianças entendam melhor onde é que se encaixa cada área, cada coisa na vida, na sociedade. As bibliotecas querem silêncio e têm livros. Os cafés têm bebidas. As lojas da roupa têm roupa, não é? Na sociedade é assim. Então vamos trazer a vida para a sala. Por exemplo, se uma criança escolher no mapa de atividades que querem fazer um desenho, vai para a área da expressão plástica e faz o desenho, mas nesse momento lembra-se que nesse desenho quer escrever mãe, pai, avô ou tio, pode ir à área da escrita, buscar os ficheiros onde isso está escrito e traz isso para a área da expressão plástica. Portanto, não é agora estás no desenho, só podes fazer um desenho. Se queres escrever, tens que ir para a escrita, não é assim, não é? As coisas são todas interligadas, por isso é que eu estava a dizer que os materiais, há alturas do dia em que os materiais estão completamente todos virados do avesso e tudo está em todo lado, não é? Precisamente por essa interligação das áreas. Sim, mas a minha questão era mais no sentido do vosso objetivo enquanto educadores, porque do meu ponto de vista, das crianças, isso acho que é algo natural, elas têm sempre necessidade e curiosidade de ir buscar outras áreas, mas a minha questão era se vocês, mas já percebi que pelo menos deu a entender que sim, que vou enquanto vocês, educadoras, têm o objetivo de promover as diferentes áreas de conteúdos numa atividade. Ou seja, independentemente de terem áreas, eu acho que vocês, pelo menos pela resposta que me estão a dar, dá a entender que estão a tentar tentam ir buscar um pouco de cada área de conteúdo, não trabalhando-as de forma independente. Sim. Sim, e isso também acontece nos projetos. Quando os meninos estão a desenvolver projetos, o projeto vai a todas as áreas, aqui a todas as áreas, né? Quando estamos a desenvolver um projeto, fazemos a pesquisa, escrevemos a informação que queremos partilhar, fazemos as ilustrações, construímos coisas. Portanto, aqui vamos a todas as áreas curriculares, não é? E muitas vezes, depois, nos tempos da tarde, que a Carla explicou, tempos da tarde também vamos às diferentes áreas de conteúdo e também fazemos este trabalho de explorar
coisas um bocadinho mais especificamente. Aqui o trabalho da manhã e o mapa das atividades, o que permite é que eles tenham acesso a todo o currículo, não é? Está o acesso deles para trabalho autónomos, não estão dependentes de nós, sozinhos, não é? Permite que eles sozinhos tenham acesso a todo o currículo. E o educador está muitas vezes a apoiar as diferentes áreas, a desenvolver um projeto, mas não precisam que seja o educador a dizer, porque agora vamos fazer determinada coisa. Autonomamente têm acesso aqui a todo o currículo, é esse o objetivo. Mafalda, eu não faço parte do painel, mas eu aqui só acho que aqui devemos ter em consideração que a questão do espaço e a organização do espaço é essencial e que as áreas espelham a intencionalidade do educador, portanto as próprias áreas e o que está disposto nas áreas e o que as crianças podem fazer com aquilo que está nas áreas é pensado pelo educador, portanto quando nós organizamos o espaço e quando organizamos as áreas já estamos a dar pistas do que se pode ser feito lá e isso não é estanque, não é igual do início ao fim do ano, portanto mesmo nessa organização nós já estamos a colocar e a permitir que haja esta integração e esta relação entre as diferentes áreas de conteúdo. Eu acho que era um pouco como a Catarina estava a dizer, não há necessidade de ser uma atividade fechada e o adulto a dizer vamos fazer assim, 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 para se dizer que está a trabalhar aquela área de conteúdo. As crianças desenvolvem várias coisas ao mesmo tempo. Não temos que ser nós a dizer, agora vais aprender a cortar, agora vais desenvolver isto, agora vais desenvolver aquilo. Não, elas próprias, elas estão em constante construção e autoconstrução e socioconstrução. Depois, claro, há um momento em que trabalhamos, imaginem que há mesmo uma criança que tem uma grande dificuldade, uma dificuldade específica. Então, de manhã, quando estão nas áreas, eu, como educadora, vou-me sentar ao pé desta criança e aí sim trabalho especificamente um objetivo com aquela criança, porque ela não está a conseguir. Mas, em geral, é o grupo todo a desenvolver todos os objetivos sempre. Estão todos disponíveis e elas têm que passar por todo lado. Ok. Certo. Eu penso que chegamos ao fim. Agradeço a todos a vossa presença. Agradeço especialmente às três conferencistas que nos trouxeram uma visão geral do movimento da escola moderna, com alguns aspectos em particular que nos deixaram muito satisfeitos, não é? A questão da escuta da criança ficou aqui bem evidente, que é algo que privilegiam, assim como a agência da criança, a criança ser agente da sua própria aprendizagem e não ser apenas um objeto de aprendizagem, é algo que ficou aqui bem evidente. Portanto, todos esses instrumentos que vocês nos mostraram são instrumentos que podem também ajudar os nossos mestrandos a desenvolver novas práticas ou práticas diferentes daquelas que estão habituadas a desenvolver nos seus contextos, a experimentar e quem sabe se fica uma sementinha aqui para muitos deles tentarem conhecer mais profundamente o MEM, irem também aos vossos encontros, não é? Que acontecem com alguma regularidade. Tem os sábados pedagógicos também, onde se aprende muito. E, portanto, é sempre no último sábado de cada mês, tá? No IPL ou na Benedita. Fica aqui a semente e vamos ver se alguém agarra. Muito obrigado a todos pela presença e até para a semana teremos uma nova conferência com o Gabriel, que também está aqui hoje connosco a assistir a esta conferência. Portanto, cá nos encontramos na próxima semana. Adeus, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigada. Boa tarde e obrigada. Boa tarde, tchau, Carolina, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau às minhas colegas da escola. Tchau. Já, Kátia. Boa tarde. Não vejo a Cátia. Obrigada. Obrigada.